Quem era analfabeto quando encarnado desencarna e continua sendo. Se em outras encarnações passadas sabia, não se recorda quando desencarna? Nem sempre. Se em outras encarnações teve conhecimento e na última foi analfabeto, poderá recordar, mas esta lembrança poderá ser acompanhada de outras que talvez não lhe sejam convenientes no momento. Depois, para ter essas recordações, o espírito precisa estar apto, preparado para isso. E quem está apto recorda quase sempre sozinho. Os desencarnados só lembram o passado para o entendimento, aprendizado ou para realizar uma tarefa. Os que precisam vão a departamentos próprios e lá os trabalhadores do local analisam e, se for realmente benéfico, ajudam-nos a recordar. Aqui, na colônia, os irmãos analfabetos têm facilidades para aprender. Há uma ala na escola para aprendizado dos que desencarnam adultos, sem saber ler e escrever. Você poderá ensiná-los, alfabetizando-os enquanto espera o início do curso. Só uma coisa, Silvio, eu comentei que eu fiz já a regressão, né? Uhum. E a regressão que eu cheguei a fazer foi mais ou menos igual em cima aí. Ela vinha para trabalhar determinados pontos, não que eu visse tudo ou que eu pudesse ver tudo, mas era porque as pessoas às vezes ficam com medo, né? E não, pelo menos o terapeuta que fez comigo, era determinados pontos que, vamos dizer assim, que poderiam me ajudar aqui, mas não que a gente vá lá e fique como as pessoas às vezes têm muito medo. É mais uma coisa pontual para um momento de agora, que é necessário. Diga, Jair. Mas justamente eu queria pegar esse gancho da Diva, que nada é assim por prazer e por experiência, é tudo um aprendizado. Todas as regressões que eu já tive das minhas vidas passadas, é tudo um aprendizado para explicar o motivo como eu estou agora aqui. Se lembra que eu falei do casamento e tudo mais? Aquilo ali é uma das facetas, entende? Tudo, como é que você é agora? Então, eles foram me mostrando as partes que eu fiz na minha vida para ser como eu sou agora, tal como a Diva está falando aí, entendeu? É só isso que eu queria acrescentar. Isso é uma coisa bem interessante, né, de se pensar, né? Realmente, para que você vai lembrar ou vai ficar remoendo algo que não vai te auxiliar em absolutamente nada? Esse terapeuta que trabalhou com a Diva foi cirúrgico e extremamente honesto e competente nessa maneira da gente ver a coisa, né? Por que eu vou buscar nas suas memórias algo que vai te desequilibrar, algo que vai te trazer ansiedade, dúvidas, vai te fazer sair daqui pior do que quando você chegou? A mesma coisa acontece no mundo espiritual. Para que eles vão abrir a sua mente para você acessar todas as memórias do passado que vão te desarmonizar, vão te desequilibrar? Como é que você vai conseguir manter o prumo e seguir na sua caminhada se você está cheio de ideias, cheio de remorsos, cheio de dúvidas, cheio de ansiedades? Como é que você vai se concentrar? Como é que você vai conseguir vibrar positivamente, vibrar alto, se acender a sua vibração, se você está cheio de lembranças, de sensações, de sintonias, de vibrações que te jogam para baixo? Então, isso é uma coisa que é bem bacana da gente começar a compreender, né? Tudo tem uma utilidade para a gente e jamais vai ser permitido que a gente acesse qualquer coisa que não tenha utilidade ou que só serve para nos desequilibrar. Mesmo que a gente tenha acesso e a princípio pareça ruim, aquilo tem uma utilidade para a gente, vai nos fortalecer em algum momento e é necessário. Diga, Djaí, depois Andréia.
É justamente isso que você falou. Como o terapeuta da Diva faz uma intervenção cirúrgica, no plano espiritual é a mesma coisa. Vide o exemplo desse livro que a gente estava lendo na terça-feira, Missionários da Luz, que o Alexandre incentiva o Raul, que foi um suicida e homicida também, para não ferir a esposa, ele usa palavras que não é a verdade. Aí o André Luiz, pô, mas você tem que falar a verdade. Mas a verdade que fere, a verdade que machuca, a verdade que leva para baixo, não é esse aí. Então, isso também é a verdade de Deus, que esconde o que nós fomos no passado, pegando todo esse gancho que o Silvio está falando aí, para não levar a gente para baixo, se levar sempre para cima. É isso que eu queria falar. Eu não sei como foi esse processo da Diva, né? Mas tem um processo que Paulo Benzedor, aí a Ana está aí, né? E é um processo muito forte, onde na família a gente teve a oportunidade de fazer com o Paulo, né? E assim, as memórias foram muito lá de trás, muito lá de trás. E a sensação foi de muita libertação, apesar de ter sido, assim, ter sido trazido à tona histórias muito duras, né? De sofrimentos imputados e, claro, né? Haja encarnação para liberar. E foi muito interessante. Eu não sei se a Ana pode estar aí, não só interessante, mas muito, muito curador, muito limpador, sabe? E inesquecível também. Inesquecível um processo como esse. E, por outro lado, assim, minha experiência com um outro processo que também traz memórias muito lá de trás, também eu acho muito libertador, sabe? Mas eu gostaria de ouvir a Ana. Ela pode trazer luz mais ainda para essa conversa da gente. Naquele processo, é mais ou menos como o que a Diva falou, né? A gente traz uma questão ali naquele grupo ligada à saúde especificamente, a tratamento de saúde, e é a forma que a espiritualidade mostra para a gente, né? Que a gente consegue compreender. E no caso ali, o Paulo, que tem a clarividência mais forte, é a forma que ele consegue compreender a mensagem da. Então, vem imagens, em questões, e assim, cada pessoa pode vir de uma coisa, né? Tem gente que é só de elementais. Isso que a Diva estava falando ali no início, da questão dos elementais, tem pessoas que você abre o campo e sai todo que tipo de seres que são criados por ela mesma, e é aquilo que está adoecendo ela. E tem outras questões que são de vidas passadas, daí aparecem outro tipo de imagem, né? Então, o que adoece a gente é o que mostra naquele campo, né? É o que o campo, e é a forma que o Paulo consegue ver. Então, às vezes é uma coisa que a pessoa não se identifica com nada, mas é a forma que ele conseguiu, que os guias dele, os mentores dele conseguiram mostrar para a gente conseguir limpar e invocar as entidades que vão fazer a limpeza e até achar os caminhos de cura para a pessoa, né? E ampliar a consciência dela. Mas, assim, poucas pessoas compreendem, né? A gente até não abre muito para quem vai ser benzido, ver, só a Andréia participou porque já tem o conhecimento, porque quem não tem se apavora, se assusta mesmo de ver o que mas isso é o campo e a mente da gente, né? E isso aí a gente tem que sempre ter em mente. Tudo que é permitido ser mostrado é que pode não, vai ser útil para a nossa jornada atual. O que não for, a espiritualidade não mostra, porque não vai ter utilidade. Então, mesmo que a gente ache uma memória muito antiga, muito forte, desagradável, é porque nesse momento é importante que a gente tenha acesso a ela para algum ou tratamento, alguma modificação
de pensamento que a gente precisa a partir desse momento. Mas, assim, pelo tudo que eu já vi, já li, e a minha opinião, assim, jamais a espiritualidade vai permitir que seja mostrada alguma coisa que não tenha utilidade no teu processo de reajuste naquele momento. Então, tudo que é mostrado pode ser uma memória de ontem que você não tem mais ou de 1000 anos atrás. É porque, nesse momento, é precisamente a hora de você voltar a ter contato com aquela situação, para começar a trabalhar, se melhorar e vencer a dificuldade que se apresentou quando você passou por ela pela primeira vez. E às vezes a gente quer jogar para baixo do tapete, né? Eu também fiz umas regressões, e aí, sei lá, faz 8, 9 anos, e às vezes eu penso, nossa, agora eu entendi o que era aquilo. Porque às vezes a gente é apegada a não querer olhar para o que dói mesmo, né? Então, muitas vezes o que a gente não compreende ou não quer compreender é onde mais cutuca mesmo. E é isso que o Paulo falou, se a espiritualidade mostrou é porque tem alguma coisa a ver, né? E tem pessoas que a gente faz, por exemplo, o benzimento, e passa para ela, e a pessoa diz, não tem nada a ver, não. E inicialmente eu pensava, nossa, será que erramos o endereço, né? Mas não é quando a pessoa não quer olhar para aquilo, né? O do marido da Andréia foi muito interessante, né? Porque o Paulo falou coisas, depois ele disse, nossa, mas é o sonho que eu tinha exatamente com isso. Ou seja, no sonho, a espiritualidade já estava dizendo para ele, trabalha isso, trabalha isso, trabalha isso, né? Chegou lá, repetiu a mesma coisa. Os sinais estão aí, né? Há sinais em todos os cantos. Foi muito bonito, viu? Um processo muito bonito, muito bonito. Eu tenho imensa gratidão, Ana, a você, Paulo, assim, por tudo, né, que foi trabalhado, visto, e a jornada segue. Hoje em dia não se ouve mais essa frase, né? Mas antigamente, né? Gente que é mais antigo, a maioria já deve ter ouvido pelo menos uma vez, né? Quando se machucava, ia botar o famoso metiolate, né? O iodo, né? Ai, tá doendo, não. O que arde cura. Então, vamos lá. Ensinará só os adultos, porque professores de crianças e jovens fazem parte do educandário e necessitam de muitos conhecimentos, porque para eles os professores representam exemplos, são os que resolvem todos os seus problemas. Para os adultos, o curso é dividido em matérias e você os ensinará muito bem a ler e a escrever. Quer? Sim, quero. Maurício despediu-se e fiquei a pensar. Recordei o que papai sempre nos dizia sobre o saber. O saber, que a maioria dos homens e espíritos tem como um fim, deveria ser como um meio para que possa evoluir até a sua cosmificação. Nós, para vivermos na matéria, não precisamos ler, mas isso facilita muito. Assim, também o conhecimento não realiza o homem espiritualmente, mas lhe dá condições de compreender e encontrar a bem-aventurança. Eu achei bonita essa frase. Uma coisa que me chamou a atenção também foi a questão de que não é qualquer um que pode ensinar criança, né? E assim eu acho que é uma das coisas que são tratadas com pouca seriedade, a educação das crianças, né? Às vezes leva só como distrair, e é ali que está a formação, né, do ser humano. E aí ele fala isso, né? Para trabalhar com criança tem que ter muito conhecimento, principalmente porque tem que ser exemplo, né? Sim, queria estudar, aprender para ser útil com sabedoria.
e fiquei muito feliz em poder repartir, desde já, os poucos conhecimentos que possuía com outros irmãos. Aguardei ansiosa a nova visita de Maurício, que me levaria à escola para adultos. Capítulo 13. A escola. 2 dias depois, Maurício veio para levar-me à escola. Ela está situada numa área enorme. Quando encarnada, ouvi no Espiritismo falar das escolas no plano espiritual, referindo-se muito ao aprendizado que se faz quando desencarnado, mas pouco sabia o que vinha a ser essa aprendizagem. Quem gosta de aprender interessa-se sempre por essas escolas. Há escolas por todas as colônias, são sempre grandes e acolhedoras. A que te escrevo, a da colônia São Sebastião, é linda. Situa-se numa área com vários prédios, divididas em alas designadas por letras. Seu objetivo é bem claro e deveria ser o mesmo sempre, em todos os planos: instruir. Na escola há cursos de conhecimento, mas o principal ensino é sobre o Evangelho, a moral cristã. Há muitos cursos para ensinar a viver desencarnado, como os que fiz de volitação e alimentação. Eles têm tempo certo de duração. São poucos os orientadores e professores que moram na escola. Na colônia São Sebastião, as moradias na escola são só alojamentos. Muitos alunos moram lá durante o curso. Entre um prédio e outro, há pátios e jardins. A escola toda é cercada com muitas árvores, flores e recantos agradáveis com bancos, onde alunos revêem a matéria, estudam, trocam ideias e conversam animados. Maurício e eu rumamos para a ala D. Enquanto andávamos, foi me esclarecendo. Aqui estão todas as salas de aula da colônia. O estudo aqui abrange até certo grau. Aqueles que, após o cursar, quiserem continuar, podem ir a outras colônias maiores ou às colônias de estudo. São muitos que querem estudar? Infelizmente, não. Aqui tudo é facilitado. Não se pode dar as desculpas que encarnados dão para não estudar. Mesmo assim, estuda somente uma parte dos moradores. A continuação dos estudos abrange somente uma pequena porcentagem. Estuda-se para ter conhecimento. E como são essas escolas, né, as colônias de estudo? Chamamos-las assim, embora cada uma delas tenha um nome. É um tipo de escola que para os encarnados seria uma universidade, abrangendo conhecimentos maiores em várias ciências. Essas colônias são só escolas, ou melhor, há nelas somente locais de estudo, de pesquisa, além das moradias de professores e alunos. Eu achei interessante essa coisa que ele fala, né, que a maioria não quer estudar. E eu me lembrei um pouco do que a Ana falou agora, né, que às vezes vem a visão, né, todo uns esclarecimentos, né, que para passar até permitido que se passe para a pessoa, mas ela diz que aquilo não tem nada a ver com ela, porque ela não quer se expor, não quer estar exposta àquilo e não quer aceitar a necessidade de trabalhar para evoluir, né? E essa coisa, para mim, é muito interessante, porque talvez, né, essas pessoas que não queiram estudar e compreender melhor, como a frase, né, atribuída ao pai da Patrícia, né, que a gente não precisa ter conhecimento para viver no mundo espiritual. A gente é espírito, vai viver lá. Mas quanto mais a gente estuda, entende, compreende, mais a gente cresce, mais a gente evolui, mais a gente lida melhor com todas as situações. Diga, Jair.
O que eu achei interessante, eu não posso afirmar, mas eu presinto isso, por exemplo, como Ângela de Ângeles, que teve que estudar 50 anos com Freud e tudo mais para fazer essa série psicológica. O que me passou na cabeça? Por exemplo, quando eu estudei, tinha certas matérias que eu tinha dificuldade, outras entravam por osmose. Por exemplo, química, era osmose, não precisava estudar. O cara dava as equações, eu já sabia tudo assim, sabe? Sabia já o resultado. Quando, quando eu estudei filosofia, por mais que eu me esforçasse, não entrava nada. Então, como é que eu posso dar uma explicação disso? É que você já vem do plano espiritual, já com algum estudo, já informação, se prepara lá para descer para a Terra. Porque não tem explicação, porque eu sentia, tipo assim, uma esponja, que por mais que eu estudasse, por mais que eu me esforçasse naquela matéria, eu não conseguia absorver nada. Eu estudava, fechava o livro e falava assim: o que que você leu? O que que você absorveu? Nada. A única explicação racional que eu encontro para isso é que, no caso do meu espírito, tinha um vácuo nesse conhecimento que não veio do plano espiritual e eu estou tentando formar aqui e não conseguia. Eu vejo assim, tá? É só isso que eu queria acrescentar. Eu queria fazer uma pergunta, assim, porque, assim, a gente, pelo menos eu, né, conheço, quando eu vejo os filmes, os livros, aquela parte lá do umbral, daquele do sofrimento. Aí, quando vem aquela parte também aí corto essa, aí vem a parte, né, da colônia, linda e maravilhosa. Mas aí ela fala aí das pessoas que não querem estudar. É as pessoas que estão entre um e outro. Como é que será que fica justamente assim? Aquelas pessoas que não foram, entre aspas, vamos lá colocar bem assim, aspados, ruins, que não vão para o umbral, mas também que não são assim, não tem tanto. Elas ficam. Eu nunca ouvi falar disso, dessas do meio, sabe? Assim, não é aquelas que querem evoluir e tudo, mas é aquelas que ficam ali no meiozinho, mas também não são ruins, assim, não tem tanto erro, não sei. Como é que fica? Diva, do jeito que você colocou, fica meio ideia de céu e inferno da Igreja Católica, né? Céu, inferno e Mais ou menos purgatório. que eu não sabia muito bem como colocar, mas é mais ou menos porque os filmes aparecem aqueles lugares assim, aquelas pessoas, né, no inferno mesmo, né? Eu assisti aquele filme esse há pouco que passou, né? E tem aquelas coisas, aquelas pessoas, né, rasgadas, aquela coisa toda, né? E de repente você vai e vê aquela outra área lá iluminada, seres que querem. E quem está ali no meio, que é o mediano, o medíocrezinho, assim, que não é nem tão. O lugar para onde a gente vai não está ligado necessariamente, de certa forma está, mas não é só isso que influencia a nossa moral. É o que a gente mantém no pensamento. Que a gente já viu várias histórias que as pessoas continuam nas suas casas, acompanhando seus familiares, e não foram nem para um umbral, nem para nenhuma colônia. Tem pessoas que ficam visitando outros mundos. Então, o que determina o local é fundamentalmente o que você tem em mente. É a tua vibração, é a tua sintonia. Porque essas pessoas falam, vai para o umbral, não é porque elas foram malvadas ou fizeram coisas erradas, alguém pega e leva elas para o umbral, como se defende, né, entre aspas, na Igreja Católica. Você foi ruim, você vai ser levado para o inferno. Ninguém te leva para o umbral. É você que vai por sintonia. E no umbral não é um lugar específico. É uma região de concentração mental. Quem vibra com aquilo, sintoniza com aquilo, acaba se ligando e indo para aqueles bolsões de sintonia baixa que tem a ver com a tua sintonia. No caso, vamos pegar aqui o caso da Patrícia, ela tinha todo um preparo, tinha toda uma sintonia alta, tinha os pais, a família, e ela já era sintonizada com esses espíritos. Então, naturalmente,
Ela não foi ali por acaso, a avó dela estava lá. Ela tinha uma sintonia muito forte com a avó, tinha uma relação muito forte com a avó. Então, o que determina o local onde a gente aparece ou fica perambulando quando desencarna, não é o fato simplesmente de a gente ter sido bom ou mal, é o fato do que a gente mantém na nossa mente. Você pode ter sido uma pessoa maravilhosa, ou quase um Francisco, uma Clara viva na Terra, mas quando desencarna você tem um apego familiar enorme, você quer ficar com a tua família. E pode ficar sei lá quanto tempo perambulando pela casa junto com seus familiares e não tem nada a ver com a sua moral. Então é o que a gente carrega na nossa mente. Talvez daí essa importância que ele diga do conhecimento, do estudo, que não é, você pode não estudar e continuar no mundo espiritual, mas quanto mais você compreende, mais fácil você lida com as coisas. Eu penso assim. Diga, Jair. É rapidinho que já deu a hora. Deus não viola a consciência. E tem aqueles espíritos nem, como a Diva acabou de falar. Eu já tive um desdobramento, eu já até comentei com vocês. Elas não eram mais, mas era aquele tipo de fofoqueira, lavadeira fofoqueira que tinha antigamente. Elas viviam no mundo delas. E tinham as roupas estendidas, conversando da vida alheia, a casa lá, o cortiço. Elas estavam felizes, felicíssimas. Esse era o mundo deles. E por isso Deus não viola a consciência, não querem saber de estudar, elas querem saber daquele mundinho que elas estavam felizes. Ponto final. Obrigado.